Meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã de terça-feira abençoada, para vos trazer a nossa reflexão matinal especial. Especial porque este ano de 2021, a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Castelo, está celebrando, está priorizando, valorizando as famílias de Castelo, as famílias que forem alcançadas pela palavra de Deus. Quero eu aqui nesta manhã, mais uma vez, servir como canal de bênção para a tua edificação, para que você seja abençoado e abençoada pelo Senhor, nosso Deus. Queridos, nós vamos orar. Temos um tema aqui importantíssimo e vamos rogar ao Senhor que nos dê discernimento da tua palavra, sabedoria, para que você entenda que não somos nós que vamos fazer, que vamos agir com a ação da palavra na sua vida, mas o Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Queremos aqui primeiramente pedir perdão dos nossos pecados. Que o Senhor possa nos direcionar a partir desse momento em que vamos, Senhor, falar da Tua palavra para teus filhos, para tuas filhas, para nossos irmãos da sede e congregações e todos aqueles que forem alcançados por esta mensagem nesta manhã. Fica conosco, cura nesta manhã, salva, liberta pelo poder do Teu sangue. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amados, irmãos e ouvintes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, pode ter certeza e fé e credibilidade que tudo coopera para o seu bem, para o bem da tua família, para o bem de todos aqueles que estiverem atentos a esta palavra nessa manhã. Me dê aí a tua atenção para que possamos falar da palavra de Deus. Estamos num momento de crise sanitária, a humanidade, o país, o estado, por que não dizer particularmente o município de Castelo, estão passando por problemas sérios na saúde, mas o Senhor pode, nesse teu amor que você tem para com Ele, cooperar para que você seja curado, liberto, livre de todo o mal. Em Romanos capítulo 8, verso 28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção, esse versículo escrito pelo apóstolo Paulo, muitas vezes é interpretado de forma errada dentro da palavra de Deus. É comum encontrar pessoas que não entendem por que sofrem, já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que amam a Deus. Mas essa é uma verdade tão correta, queridos, tão certa, que o apóstolo inicia a frase dizendo, olhe bem, e sabemos, isso significa que esse princípio é conhecido amplamente, declarado nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, esse versículo é um tipo de síntese de todo o capítulo 8 do livro de Romanos. Paulo abre o capítulo 8 deste livro dizendo que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 8, você vai entender melhor se for lá meditar nessa palavra. Estas são habitadas pelo Espírito Santo de Deus e possuem a certeza de que são filhos de Deus. Coisa boa é ser chamado filho, filha de Deus. Deus, quando chama de filho, é porque Ele te ama. Deus, quando chama de filha, é porque Ele te ama. Como filhos, eles também são herdeiros e serão ressuscitados gloriosamente. Romanos,
capítulo 8, do 9 ao 17. Não estamos lendo porque são uma extensão maior, um pouco, e aqui a intenção é uma breve, uma rápida palavra. Você depois pode meditar em Romanos 8 também, do verso 9 ao verso 17, para você entender por que somos herdeiros e seremos ressuscitados gloriosamente na eternidade. Estas pessoas, queridos, passam por sofrimentos por causa de Cristo, mas em breve partilharão da sua glória por estarem unidos com Ele. Romanos 8, do 18 ao 22, daqui a pouco eu quero ler isso para você. Até que esse grande dia do Senhor aconteça. Venha, o Espírito auxilia essas pessoas em todas as suas fraquezas, adversidade, problema. Tudo isso culmina na declaração do versículo 28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu projeto, segundo o seu propósito. Vamos para a Bíblia. Olha o que ela diz para nós, porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo presente não são para comprar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos, como diz, capítulo 8, do verso 18 ao 22. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, do 23 ao 27. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é uma esperança porque alguém vê como a esperará, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma forma, da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos seus santos. Capítulo 8, verso 23 a 27 do livro de Romanos. Queridos, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Em primeiro lugar, preste atenção. Me escute aqui. É muito importante entender que todas as coisas não significa apenas algumas, são todas as coisas. Quando o apóstolo escreve que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está apenas falando de alegria, de felicidade, realizações e prosperidade. Esse todas as coisas, presta atenção, também inclui sofrimento, tristezas, perdas e adversidade. Todas as coisas são realmente todas as coisas, não menos que isso. Na verdade, querido, essa sentença inclui cada detalhe do universo, controlado pelo Senhor, controlado por Deus. Isso significa que todas as coisas cooperam para o bem, preste atenção, apontam para as providências divinas na nossa vida. Nada escapa do controle dele e soberanamente ele faz com que todas as coisas cooperam para o bem. Veja bem, de certas pessoas, a identidade dessas pessoas é revelada na sequência do versículo. Se você prestar atenção, capítulo 8 do livro de Romanos, você vai entender o que o Senhor está falando para nós quando é citado na Bíblia, escrito pelo apóstolo São Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Preste atenção, está dentro do versículo. Quem são aqueles que podem ser confortados com uma promessa de que todas as coisas contribuem
para o seu bem? É uma pergunta. A resposta é clara. São aqueles que amam a Deus. Essa declaração, queridos, restringe a aplicação desse maravilhoso conforto. Todos, absolutamente todos estão debaixo do governo e do controle soberano de Deus. Porém, apenas aqueles que amam podem descansar na verdade de que todas as coisas, mesmo aquelas que pareçam ser desfavoráveis aos olhos humanos, cooperam juntamente para o seu bem, juntamente para o nosso bem. O significado disso, escute isso aqui, é que mesmo que muitas vezes não entendamos o porquê de alguma coisa, sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Mestre está no trono do universo. Ele conduz, queridos, a história de acordo com teu plano infalível. Infalível por quê? Deus não falha, Deus não muda, Ele vela pela tua palavra. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é a parte B, parte final desse versículo. Quem são as pessoas que amam a Deus? Por que essas pessoas o amam enquanto muitas outras o odeiam? Meu Deus, será que ainda tem alguém que odeia o Senhor? Será que há algo especial nelas? Alguém com mérito próprio, que as distingue das demais pessoas? Qual a razão desse amor? Terá sido a sabedoria das suas próprias escolhas? Reflita nesta palavra. O mesmo versículo trata de responder esses questionamentos que eu acabei de dizer para você. Numa única frase, daqueles que são chamados segundo o seu projeto, segundo o seu propósito. O que isso significa? Que aqueles que amam a Deus são também aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A base deste amor, preste atenção, não está neles próprios, mas no próprio Senhor, no próprio Deus. Não há mérito, veja bem, nenhum nessas pessoas. Não há nada de especial em sua própria natureza. Essas pessoas amam a Deus porque elas foram chamadas por Ele. Elas o amam porque Ele as amou primeiro. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, verso 19, nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. O Senhor te amou primeiro. Depois você tem a obrigação de amá-lo também, se você quiser que todas as coisas cooperem para o seu bem. Essas pessoas estavam mortas em delitos e pecados. Eram, por natureza, filhas da ira, mas Deus as vivificou. Essas pessoas tiveram seus corações, seus pensamentos transformados pela ação do Espírito Santo de Deus. Então elas foram convencidas de seus pecados e compreenderam a sua necessidade de ter Cristo na tua vida, de ter Cristo em teu coração. Paulo descreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele mantém, Paulo, a responsabilidade, amados e queridos irmãos, humana, mas direciona toda a honra e a glória a quem é realmente digno de recebê-la. Embora seja mesmo homem que ama a Deus, ele só pode fazer por causa da obra que dantes Deus fez na vida deste homem. Portanto, queridos, a glória pertence unicamente ao Senhor. Olha o que diz, vamos lá na Bíblia. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a tua vontade, de acordo com a vontade que há nele. Todas as coisas cooperam para o bem no tempo e na eternidade. Preste mais atenção aqui um pouquinho em mim para você entender o recado que o Senhor está passando para nós através desse versículo de Romanos 8.
Por fim, o apóstolo Paulo ainda indica que todas estas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus também inclui, queridos, acontecimentos eternos. Por isso ele escreve que aqueles a quem Deus conheceu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, de modo que ele viesse a ser primogênito de muitos irmãos. Romanos, capítulo 8, verso 29, está dizendo isso para nós. Mas eu te explico aqui. Esse conhecimento antecipado implica em relacionamento e não numa simples ideia de previsão. Isso porque aqueles a quem Deus conheceu de antemão são exatamente aqueles que o amam. Ele, por sua vez, ou eles, por sua vez, amam a Deus porque foram chamados segundo o propósito dele. Deus conhece a tudo, queridos, e a todos, pois ele é onisciente. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso não significa uma mera cognação, mas um efetivo ato divino, conforme descrito em Jeremias, capítulo 1, verso 5, eu quero ter o prazer de ler para você. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Aleluia. E antes que saísse da madre, já te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Sabe quando o Senhor falou isso? Quando ele chamou o profeta Jeremias para poder ser profeta em Israel. Ele disse que ele não sabia falar, ele disse que ele não sabia nada, que não estava pronto. Mas o Senhor falou, eu coloco as minhas palavras na sua boca. E disse mais, quando você estava lá para ser gerado no ventre da sua mãe, eu já tinha um projeto de profeta na tua vida. O Senhor falou isso com Jeremias. Mas escuta aqui. A esse que ele conheceu de antemão, o predestinou e predestinou, também chamou e justificou e glorificou. É realmente muito interessante a forma com que o apóstolo fala da glorificação. Escute, a glorificação é o estágio final da obra da salvação em sua vida, em nossas vidas. Será quando os redimidos desfrutarão da obra redentora de Cristo Jesus em toda a sua plenitude. Será um momento em que os santos, nós, vocês que permanecerem na presença de Deus, receberão seus corpos glorificados, participando da glória que pertence ao Senhor Jesus. Romanos 8:17. Mas perceba, escute aqui, que apesar da glorificação ser um acontecimento futuro, Paulo se refere a ela no tempo pretérito. E ele diz, a esses também glorificou. A certeza dessa glória futura inabalável, queridos e amados irmãos, isto é mais uma prova de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está chamando a sua atenção para você continuar amando a Ele. Porque se você prosseguir em amar o Senhor, todas as coisas vão contribuir para o seu bem, para que você tenha paz, para que você seja abençoado, edificado em nome de Jesus. Esses foram chamados segundo o propósito do Senhor. Um propósito, querido, que jamais poderá ser frustrado. E eu quero ler, para finalizar essa palavra, Romanos 8, 32 ao 39. Ninguém que ama o Senhor vai ter frustração na vida, na eternidade, quando for chamado para estar no céu eternamente com Deus. Escute o que diz a Bíblia. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo, Paulo dizendo, escuta, que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa guardar esta palavra. Você amar o Senhor, querido, não custa nada. Porque quando você ama Ele, tudo coopera para o seu bem-estar. Tudo coopera para a sua cura. Tudo coopera para uma porta aberta. Basta você amar. Basta você ter fé. Amando o Senhor, você nunca vai ser frustrado nas promessas que Ele fez para a tua vida. Vamos orar nesta manhã. Senhor, meu Deus, eu quero aqui lhe agradecer por esta palavra. Continue conosco, que o Senhor possa fazer com que e nos dê a liberdade e a oportunidade de continuar te amando. Que eu sei que se nós continuar te amando, Senhor, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, cooperar para o bem daquelas pessoas que estão nos ouvindo, cooperar para o bem daquelas pessoas que serão alcançadas por essa palavra. Cura a enfermidade, liberta da depressão, dá vitória aos teus filhos, livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo pecado, que possamos acreditar na grande profecia que é a sua palavra. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Querido, muito obrigado pela tua atenção, que Deus nos dê uma outra oportunidade, se assim Ele mesmo nos permitir. Nesta terça não teremos trabalho presencial na igreja, estão suspensos até lá onde o governo determinou ou por prazo determinado. Que Deus te abençoe. Amém.